Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivo da aula, vamos aos lembretes importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, realize as atividades, teste seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores, tirem dúvidas. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola e vai estudando aí da melhor maneira possível. Hoje vamos à segunda parte do processo de urbanização do continente asiático. Lembra-se, é o maior continente do planeta, nós estamos trabalhando com ele regionalizado, com as 6 regiões asiáticas. Objetivos, vamos dar prosseguimento à identificação desse processo de urbanização da Ásia, dividida em regiões para uma melhor compreensão da diversidade étnica e demográfica encontrada no maior continente do planeta. Lembra-se da regionalizar para melhor estudar, para melhor administrar, né? A regionalização tem esta característica. Na aula anterior foi a parte 1 do processo de urbanização aí do continente asiático, né? E temos aqui as concentrações urbanas, aí a China, a Índia tem as maiores aí, né, de população urbana, 42% na China, a Índia menos, né, 29%, mas vimos que esse processo vem acontecendo aceleradamente, né, e trazendo alguns graves problemas, o principal deles, poluição atmosférica. Vamos continuando com a regionalização, vou falar um pouquinho da Ásia Central, né? Lembre-se, esses países, junto com os países do leste europeu, fizeram parte da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa característica trouxe, mais uma vez, um desenvolvimento industrial urbano tardio. Hoje isso vem acontecendo um pouco mais aceleradamente, porque esses países também foram buscar parcerias, né, em outro continente. A União Europeia, por exemplo, tem um grande interesse aqui no mapa, na região da Ásia Central, né? Ele fazia parte da Rota da Seda e hoje faz parte da nova Rota da Seda, que a gente viu que a China construiu aí, né, em 2013. Então, a posição estratégica atrai os investimentos. Temos uma disputa aí, chineses interessados na economia do território, a União Europeia, Estados Unidos, a negociação está grande aí, o Cazaquistão, né, desenvolvendo a indústria de petróleo, né, e derivados. A região é composta por aqueles países, Cazaquistão, Uzbequistão, todos que ali estão. Estão significa lugar de morada. Tem uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados, no qual vivem 60 milhões de habitantes. Não é muito populoso, né? As populações do Uzbequistão e Cazaquistão são 45 milhões, onde vive a maioria da população, né? Grande parte da população está desenvolvendo as atividades primárias, de base, agricultura e pecuária. Isso veio mudando agora a partir do início do século XX, tá? E o sistema de saúde, infelizmente, é debilitado. As áreas urbanas ainda sofrem uma precariedade. Um exemplo aqui, ó, de Ashgabat, que é a capital do Turcomenistão. Essas cidades também, por esse domínio da União Soviética, manteve muitos prédios lá históricos, né, edificações históricas, antigas. E o interessante dessas cidades é esse contraste entre o moderno e o antigo, né? O significado de Ashgabat, literalmente em persa, significa a cidade do amor. Você viu que romântico, né? Em meio a prédios brancos e dourados, uma grande quantidade de parques, monumentos, se destaca como uma das mais peculiares da região, as mais atraentes aí. Foi reconstruída em meados do século XX, no estilo soviético. O domínio russo ainda continua muito presente, a presença russa ainda é muito constante ali, né? A cidade passou por uma modernização com o fim da União Soviética, né? E o seu estilo foi trazido um estilo ocidental, né? Com a saída dos russos. Então tem essa diferença até cultural ali, arquitetônica cultural, do Ocidente e dos povos russos. Aqui, interessante, a capital do Cazaquistão, que é o país que vem mais se desenvolvendo aí, né, na região da Ásia Central. Ela foi chamada por muito tempo, já mudou, é a terceira vez que muda o nome, né? Mas ela passou um tempo se chamando Astana, que em kazakh, no idioma do Cazaquistão, significa capital. Então, qual é a capital do Cazaquistão? Capital. Então, eles resolveram mudar para Nur-Sultan. Isso aconteceu este ano, devido à renúncia de um
de um antigo líder lá do Cazaquistão, né, que ficou por 30 anos, né, na região. Agora, devido a problemas de governo, essa transição que está acontecendo na Ásia Central para uma economia mais globalizada, ele renunciou, porque o país estava passando por dificuldades. Mas o tamanho respeito que a população tem por ele, a capital foi chamada de Nur-Sultan, que é o sobrenome dele. Então, é uma cidade que tem se desenvolvido rapidamente, é uma cidade parecida com Brasília, foi uma cidade planejada até para ser a capital. Foi um dos últimos a declarar a independência da União Soviética. Então, não era capital alguma por 30 anos atrás, né? Era chamada o significado da palavra é capital, né? Nesse tempo, cresceu em população e em tamanho, e foi ganhando essa modernidade, foi sendo planejada para ser um centro econômico, né, do Cazaquistão, ser a capital, com centro administrativo, as embaixadas e tudo mais, beleza? Primeiro quiz da aula, mesmo apresentando bons resultados de crescimento econômico, a Ásia Central ainda concentra a economia das cidades nas atividades letra A de comércio, letra B industriais, letra C nas atividades agropecuárias ou letra D nas atividades esportivas. Um minutinho e já voltamos. Vamos lá, nono, correção do nosso primeiro questionário. Mesmo apresentando bons resultados de crescimento econômico, a Ásia Central ainda concentra a economia das cidades nas atividades letra A de comércio, letra B industriais, letra C agropecuárias ou letra D esportivas. Falamos há pouco aí nas atividades agropecuárias, mas a partir aí do início do século XX isso vem se modificando. As atividades industriais vêm ganhando espaço, mas gradativamente, né? Isso leva um tempo até que um país consiga se industrializar organizadamente, principalmente, né? Em relação às áreas urbanas, que é o nosso tema aí. Então vamos para a Ásia Setentrional, que é mais conhecida como a Rússia Asiática, né? Nós temos a Sibéria aqui, é a porção asiática do território da Rússia. Então ocupa 75% do território russo, né? 12 milhões de quilômetros quadrados, 36 milhões de habitantes, são poucos, né? Novosibirsk é a maior cidade, a gente vai dar uma olhada aqui, é uma cidade que tem destaque lá. Temos ali na região mais 3 ou 4 cidades, que também apresentam uma certa urbanização, mas Novosibirsk é a cidade mais importante aí dessa região. É composta a região pela Sibéria, né? Baixa densidade demográfica, lugar congelado. Então, é um fator de repulsão aí da ocupação humana. Então, Novosibirsk, que a gente já pode perceber, né, você olhando a imagem aqui, é como uma área urbana que a gente conhece no mundo todo. Hein? Os prédios modernos, autoestrada elevada, as vias de acesso, também tem proximidade com o oceano, né? Oceano glacial. E é uma cidade que, na imagem aqui, a gente vê que tem uma boa organização. É um grande centro industrial, é importantíssimo aí para a região, né? E principalmente com agora que sabe que os conflitos ali nas áreas polares, principalmente lá no Polo Norte, no Ártico, estão muito grandes pela riqueza mineral. Foram encontrados mais poços de petróleo lá, mais reservas de petróleo, então a coisa está complicada lá. Tem 214 empresas de grande e médio porte atuando na cidade, 1 milhão e 600 milhões de habitantes. É um centro científico também da Rússia. A cidade tem mais de 100 organizações de investigação, de pesquisa científica, justamente, aqui não é à toa, né, pela presença
desses minerais, dessa área do Ártico que ainda não foi explorada. Temos reservas de alguns minerais ali e está em disputa aí entre os Estados Unidos, a Europa, os russos, né? Tem a União Siberiana da Academia Russa de Ciências, ó, vive mais de 1.500 doutores em ciências e 3.400 candidatos. Então, é uma área de estudo científico, de pesquisa. Ásia Meridional, sul da Ásia, né? Nós temos a Índia ali, que é um país que tem as maiores populações do planeta. Essa região vive 1/4 da população mundial, simplesmente isso. 23,2% da população global entre 2002 e 2014. 39% da população do continente asiático está no sul da Ásia. Sozinho, esse subcontinente é o mais populoso que todos os países europeus juntos, por exemplo. Ou que a América do Norte, Central e Sul somadas. Porque eu tenho a presença da Índia, que tem mais de quase 2 bilhões de habitantes, é muita gente. Na Ásia Meridional, infelizmente, essa região também tem uma característica própria, que é ser o subcontinente menos desenvolvido lá da Ásia. Apresenta os piores indicadores sociais, de expectativa de vida, de alfabetização, de renda por habitante, mortalidade infantil, desigualdade de gênero, não só da Ásia, como no mundo todo. O país que tem o melhor IDH, aqui aqui o IDH fala sobre as desigualdades, de acordo com as diferenças sociais. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, aliado à condição do país. Então, eles vão analisar o país de acordo com o que ele se apresenta, senão ficaria mais injusto. Mas o Sri Lanka, que tem um IDH de 0,6, né, gente? Isso é o IDH baixo, e é o mais alto de lá. O Afeganistão, né, também tem o IDH, o pior de todos, lá de 0,3. É considerada a mais pobre das subdivisões asiáticas. Muita gente, muita pobreza. Trouxe uma cidade de destaque aqui, que é Nova Delhi, a capital da Índia, né? Que na projeção para 2035 terá 43 milhões de habitantes. Né? É um lugar extremamente ocupado, densamente povoado. Vamos fazer um quiz, daí a gente fala mais um pouquinho sobre Nova Delhi. É a região menos desenvolvida da Ásia, apresenta alguns dos piores indicadores sociais, alfabetização, expectativa de vida, renda per capita, mortalidade infantil, entre outros. Que região é essa da Ásia? Ásia Central, letra A, Ásia Setentrional, letra B, Ásia Meridional, letra C, ou Oriente Médio, letra D. Mais um minutinho, a gente já volta. Vamos lá no nono, segundo questionário. Região menos desenvolvida da Ásia, que apresenta lá aqueles piores indicadores, não só da Ásia, como no mundo todo. Nós acabamos de constatar que é a Ásia Meridional, a parte sul. Né? Nós temos a Índia como o maior país, aí, que tem a maior população desse subcontinente, que vive um contraste muito interessante lá. Né? É uma cidade que é um país que está investindo em energia renovável, mas tem pontos de poluição muito grandes, o rio Ganges, que é o rio mais poluído do mundo, né? A gente viu que a poluição é relacionada a questões culturais, religiosas e tudo mais, né? Mas o fato é que o rio é extremamente poluído, né? E é um contraste, um paradoxo interessante. Vamos em frente. Nova Delhi é uma cidade, como qualquer cidade, ela tem algum planejamento, né? Obrigatoriamente, é uma cidade muito populosa, algumas estradas,
né, assumem aí um papel importante nas regiões. Janpath e Akbar Road. A Janpath cruza de norte a sul a Índia, né, e se transformou num eixo comercial ali muito importante, que passa por Nova Delhi. Isso também traz um aumento da população em certos períodos, né. Esse trânsito, né, esse deslocamento dos indianos por essas rodovias, eram responsáveis por 30% do transporte. Lá eles não têm transporte público por conta de segurança, gente. A Índia também é um país que, infelizmente, tem um certo índice de violência lá. Violência social devido a questões culturais aí também, infelizmente. Tem um metrô, né, de 15 estações em funcionamento até 2008 aí, mas o fato é que, devido a essa quantidade de carros, né, o transporte público precário, as pessoas se deslocam muito com os veículos. Nós temos aqui Nova Delhi, muito parecido com Pequim, na China, né, onde você tem essa névoa, essa neblina, que na verdade são gases poluentes, né, poluição atmosférica. Em 1971, devido a esse problema, o município lá, a cidade de Nova Delhi, não pôde mais administrar o sistema de transporte e outros setores das áreas urbanas. Isso teve que ser passado para o governo federal. Hoje colocaram alguns pontos de ônibus para evitar esse transporte único, né, dos carros. E o metrô também foi revitalizado. A gente tem uma imagem mostrando ali que a organização já está melhor aí em alguns setores, para melhorar a estrutura urbana. Agora vamos para o Extremo Oriente, tá vendo? Temos países importantíssimos, como a China, o Japão, as Coreias, né, que são países de destaque mundial. São 12 milhões de quilômetros quadrados, onde vivem as populações da China, 1,3 bilhão de pessoas. O Japão também, uma grande população. A Coreia do Sul são países populosos. Vai diferenciar a Mongólia, aí, né, que tem menos habitantes. A Mongólia tem um fator interessante, né, que a população de cavalos lá é muito parecida com a população humana. Eles usam o cavalo, é um animal importantíssimo aí na Mongólia. Mas o fato é que o Extremo Oriente tem lá a China, Japão e as duas Coreias. Países importantíssimos aí nesse mundo globalizado. Destaque, vamos falar sobre Tóquio, capital do Japão. 13,4 milhões de habitantes, né, próximo da população de São Paulo, mas com um território bem reduzido. 11% da população do país está lá. E a região metropolitana de Tóquio, por exemplo, né, é considerada a área mais urbana e mais populosa do mundo, a cidade de Tóquio. Devido ao território reduzido e o tamanho da população, né, acaba sendo uma área extremamente urbanizada. A gente pode perceber pela imagem aqui o nível de urbanização. Você tem a selva de concreto, você não tem muitas áreas naturais lá, ou parques, ou esse tipo de opção, né? Existe, mas a cidade é extremamente urbana. Essa luminosidade da noite, isso é característica de área extremamente urbanizada. Aí temos Pequim, né? Trouxe aqui uma foto mais simpática de Pequim, né, para tirar aquela poluição, né? É uma cidade moderna, bem estruturada, bem organizada, mas sofre com a superpopulação e com a poluição atmosférica. Em 2013, olha só a população de Pequim, 20 milhões de pessoas. Né, para dividir o espaço é complicado. Está localizado lá no norte da China. Em 2000 e 2009, a extensão urbana da capital chinesa aumentou em 4 vezes a expansão da cidade. Então, vocês imaginem os problemas que não foram gerados lá. Aumentou fortemente a extensão das emissões antropogênicas. Olha que palavra para vocês, mais uma palavra aí para o dicionário de vocês, para o vocabulário. Antropogênicos são as atividades humanas, a consequência das atividades humanas. Como também mudou a situação meteorológica, a emissão dos gases poluentes, essa poluição atmosférica é complicado, gente, para as cidades, causa muitos problemas. Vou mostrar a capital da Coreia do Sul, aqui Seul, né? A Coreia do Sul também, que vem num desenvolvimento sustentável, tecnológico, muito acelerado, né? Principalmente os investimentos em educação foram importantes há algumas décadas. Então eu tenho mais uma cidade muito parecida com Tóquio, aqui uma urbanização quase que 100% urbanizada, que é a capital da Coreia. Lá temos cidades inteligentes, o investimento em tecnologia é muito grande. Ó.
É a maior metrópole da República Coreana, claro, né? Mais de 25 milhões de habitantes, olha só, né, o tamanho do problema. Arranha-céus, metrôs de alta tecnologia, cultura pop se misturam, né? As meninas ainda que gostam do K-pop, da cultura pop da Coreia, se misturam com templos budistas, palácios e mercados de rua. Também tem esse contraste entre o moderno e o antigo, né? A população é de 9 milhões de pessoas. Aqui, olha, esse aqui é o mais interessante, sabe? Eles têm algumas peculiaridades, né, essa população. Isso é um prédio que existe lá em Seul, e uma onda gigante em 3 dimensões, isso aqui não é água de verdade, é uma animação em 3D, ela quebra ali quando você passa pelo prédio, você imagina o tamanho do susto que as pessoas não levam, né? Se você tiver interesse, dê uma olhada nos vídeos, é bem interessante aqui essa movimentação. Então, esses prédios, não só pela sustentabilidade, atraem também pela estética, pelas brincadeiras ali que eles fazem, né, com a população. E ó, pode perceber, a cidade é repleta de prédios modernos. Vamos lá, nosso terceiro quiz. Cidade onde se encontra a área urbana mais populosa do mundo. Seria em Pequim, na China. Letra B, Tóquio, no Japão. Letra C, Nova Delhi, na Índia. Ou letra D, Islamabad. Agora com vocês, 1 minutinho e já voltamos. Vamos lá, pessoal, correção do nosso último questionário da aula. Cidade onde se encontra a área urbana mais populosa do mundo. Letra A, Pequim, na China. B, Tóquio, no Japão. C, Nova Delhi, na Índia. Ou D, Islamabad. Resposta correta, nós vimos é Tóquio, né? Território reduzido, uma quantidade de população muito grande. Eu vou retornar nesse slide aqui, ó, meus queridos, para explicar aqui, ó, as cidades têm áreas metropolitanas, né? Nós temos aqui Curitiba e região metropolitana. Temos a Grande Curitiba e a região que faz parte da metrópole. Aqui a mesma coisa. Nós temos Seul, a capital da Coreia, tem uma região metropolitana com 25 milhões de habitantes. Mas a Grande Seul, vamos falar assim, tem 9 milhões, tá? 25 milhões é com a população da região metropolitana. Tóquio também tem essa característica, né? Tóquio, Osaka, a cidade central ali, tem um número de habitantes. A região metropolitana, lógico, vai elevar o número da população. Só para esclarecer aqui, essa é a população de Seul. Com a região metropolitana, a gente dá um salto lá para 25 milhões. Beleza? Aqui a resposta, vemos, é Tóquio. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Processo de urbanização no continente asiático, parte 2. Então, o continente asiático está desenvolvendo ainda em algumas regiões as suas áreas urbanas, na Ásia Central, o Oriente Médio que enfrenta alguns problemas com os conflitos, né? Temos China, a Ásia Meridional com essa grande taxa de pobreza, os índices populacionais mais baixos, né? Mas a questão é que um continente gigantesco com muita diversidade étnica, cultural, né, demográfica, diferenças populacionais, né, não teríamos algo homogêneo. Então temos grandes diferenças ali e muito também pela história desses países. Beleza? Essa foi mais uma aula Parará. Muito obrigado e até a próxima.